Aproveitando esse assunto de dinheiro, né? Vez por outra, e aqui eu não vou tratar de nenhum caso concreto, apenas a tese para saber o que o senhor pensa, o que pode ser mudado a respeito desse assunto. Chega aqui que o Ministério Público embargou uma obra. Aí a obra ficou lá embargada, depois a Justiça concede lá a quem está demandando o poder de retomar aquela obra. Em 2019, doutor Paulo, eu fiz uma reportagem aqui para a Rádio Bandeirantes com dados da Controladoria do Estado que apontavam que São Paulo tinha 45 bilhões de reais de prejuízo com obras que são paradas. Não é hora de mudar um pouco a postura, olhar um pouco com uma atenção mais moderna para essa questão de ficar embargando, fechando tudo, à torta e à direita, acolhendo qualquer tipo de argumento, indo para o judiciário, aparecendo na mídia. O que dá para fazer para a gente ter um pouco mais de compromisso e olhar? Porque às vezes a obra ela vai custar X. O tempo que ela ficou parada, ela passa a custar 30 vezes mais que o X. Então ficou mais caro para todos nós pagarmos essa conta. Bom, você tem toda a razão. Eu tenho proposto um Ministério Público que priorize ações menos demandistas e mais estruturantes. Aquelas ações onde você efetivamente não troca papel, que você use o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil, os termos de ajustamento de conduta, uma série de mecanismos de autocomposição que vão dar uma eficácia muito melhor do que isso, com razão, você tem dito. E eu tenho uma posição que eu acho que é a posição que vários órgãos de controle no Brasil já estão assumindo, que é, por exemplo, isso que nós falamos dessa empresa de ônibus. Não fechar a empresa, afastar os responsáveis e fazer a investigação e salvar o serviço. Né? A mesma coisa em relação às obras. Então, procurar verificar em todas essas medidas que o Ministério Público for fazer, que a culpa não é a obra, a culpa é quem fez a obra daquela maneira. E que se você puder criar as condições, né, durante essa investigação de não interromper serviço, de você fazer com que o cidadão possa ter essa obra no tempo necessário, a gente tem que privilegiar. Então, eu vejo que isso daqui é uma maneira moderna que tem sido recepcionada pelo Ministério Público para atuar. Doutor Paulo, uma questão aí que mexe muito com a nossa audiência e nós gostaríamos de saber qual a posição do senhor em relação à maioridade penal? Como é que o senhor vê hoje a problemática do menor infrator no país? Olha, eu em 2003 até 2004 eu tive a oportunidade de presidir a antiga FEBEM em São Paulo. Foi justamente na época em que ocorreu aquele triste crime envolvendo o Champinha, né, que matou aquele casal de namorados. Naquela época houve uma discussão tremenda a respeito da menoridade penal, uma questão que é tão constitucional que só uma PEC para resolver isso. Eu dizia que isso é uma matéria tão importante que ela tem um nível de ser plebiscitária, né, onde a sociedade tem que discutir isso. Mas eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Enquanto as pessoas ficam discutindo, naquela época, juntamente com o então governador Cláudio Lembo, que estava assumindo na interinidade do governador Geraldo Alckmin, nós discutimos com outras pessoas um projeto de lei que não diminuía a menoridade, mas que faria com que o prazo de internação, que hoje é de até 3 anos, nos casos de crime hediondo, nos casos de crime e violência, poderia ir até 15 anos de internação daquele adolescente, né? Então, você não estaria reduzindo a menoridade, mas você estaria ampliando o prazo hoje, que é muito diminuto, para responder a uma consequência pelo fato grave feito por adolescente. Como eu digo que essa é uma questão que envolve a sociedade brasileira, isso não pode virar guerra, essas discussões, como toda vez procura se fazer. É uma pena que nós não conseguimos, às vezes, encontrar um ambiente para ser feita essa discussão, mas eu sou a favor de que se discuta a melhor solução. Então, eu não vou dizer aqui, por favor... que E não é o formato atual, na opinião do senhor? Não é o formato atual. Assim, eu não vou propor, e eu não defendo aqui redução de menoridade, por favor. Eu só acho que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente determina como tempo de internação até 3 anos, é um prazo muito pequeno para alguém que pratica um latrocínio ou que pratica um crime dessa violência. E tem uma questão curiosa. Quando você fala que alguém vai ser sentenciado a ficar 1 ano
ou melhor, até 3 anos internado numa unidade da Fundação Casa hoje, a pessoa não sabe se vai ficar, quanto tempo vai ficar. Né? Ela vai ficar sem saber, dependendo do comportamento. Hoje você sabe quanto tempo você precisa de uma faculdade de direito, até o próprio criminoso comum sabe que é 1 ano que vai ficar, 2 anos, 3 anos. Então, o que eu vejo é que é um debate que tem que ser travado, mas com muita tranquilidade pela sociedade, é difícil, mas sem características ideológicas, né? Porque enquanto isso, as coisas vão acontecendo. É porque é o seguinte, né?